que já, então, se inscreveram. Eu vou continuar, então, irmãos e irmãs, a mensagem que comecei na semana antepassada sobre a saúde mental, que se tornou mais viva e mais forte com um acontecimento recente envolvendo uma ex-jogadora de elite do vôlei brasileiro, e o assunto, de novo, está à tona e não é possível esquecermos isto. Enfrentamos isto todos os dias, nas nossas próprias casas, no nosso noticiário. Quero, então, pedir a você um instante de oração, não só por mim, mas por aqueles todos, aquelas todas que sofrem, que têm um problema mental, um transtorno forte nas suas emoções, aqueles que estão sendo ajudados por psicólogos, por psiquiatras, aqueles que ainda não estão sendo ajudados, pelos familiares que sofrem. É um assunto realmente de muita gravidade. Essa semana mesma, uma irmã de nossa igreja, enfrentando muitas intensas aflições na sua família, me apelou se eu tinha algum grupo de que ela pudesse participar, grupo de pessoas que têm familiares, porque não sabem como lidar. E é um desafio que nós temos diante de nós também, como muitos são os desafios. O Evangelho é saúde, é esse Evangelho de saúde que nós cremos e precisamos pregar. Quero rogar, então, enquanto você ouve a música instrumental, que você ore nesse sentido, não só por aquilo que Deus já colocou no meu coração para dizer, mas por aqueles todos que estão em sofrimento neste momento. Oremos, então, assim. Neste culto, meu tema é 3 grandes mentiras sobre a nossa saúde mental. E no culto das 11, nesse mesmo dia, 3 grandes verdades sobre a nossa saúde mental. Comecei, como disse, no dia 10 de setembro, e peço a você que depois olhe este culto, porque não vou repetir evidentemente, os conceitos que ali foram apresentados. Este assunto, como eu disse, tem que ser considerado na perspectiva de que nós somos seres inteiros, seres integrais. Nós não somos apenas seres biológicos, nem seres apenas espirituais, nem apenas seres emocionais. Somos seres humanos, inteiros.
uma faceta da nossa vida afeta outra. Mas a questão da saúde mental é mais complexa, porque a mente governa o corpo e as emoções. É muito comum, por exemplo, a gente saber o que precisa ser feito, mas conscientemente diz, mas eu não vou fazer. Porque a sua mente diz, não faça. E às vezes ela não diz, ela apenas manda. E você não faz. Por isso, a mente que tudo controla, às vezes está descontrolada. E é muito difícil, às vezes, nós que não estamos nessa condição, nos propomos a ajudar, mas a mente que está fora de controle acha que está no controle. E aí nós não conseguimos cooperar para a superação, para o convívio, qualquer outra circunstância que seja naquele momento. Mais uma vez, só quero repetir isto. A nossa vida, minha vida, a sua vida, a nossa vida é complexa. Não vamos simplificar o que é complexo. Nós somos seres complexos. A maioria de nós faz coisas que não sabe por que faz. Boa parte de nós faz coisas que nem sabe que faz. Só para mostrar quão complexa é a nossa vida. Então eu quero destacar 3 mentiras sobre a nossa saúde mental. E a primeira é esta. A presença da doença mental é ausência ou fraqueza de fé. Se alguém, eis a mentira, está com algum problema mental ou emocional severo, certamente a esta pessoa está faltando Deus no seu coração. Esta é uma grande mentira que traz uma culpa enorme sobre aqueles que já sofrem. Neste condão da simplificação excessiva das coisas, crente não fica deprimido. Crente não tem crise de pânico. Mentira. Precisamos afirmar isso, porque há muitas pessoas cujas vozes são ouvidas aos milhões, lendo às vezes um versículo bíblico aqui e outro ali, que propagam essas mentiras, que se tornam nas suas bocas verdades que oprimem, quando o Evangelho de Jesus Cristo é saúde. A presença da doença mental não é fraqueza de fé. Não é ausência de Deus no coração. Uma pessoa que tem Cristo no coração pode ficar deprimida, pode ter crise de pânico ou qualquer outro transtorno de ansiedade. Se nós procurarmos exemplos na própria Bíblia Sagrada, nós vamos nos encontrar. Inclusive com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele sabia que fazia parte do projeto dele com o Pai, a morte dele na cruz. Mas quando a morte se aproxima, ele vai ao jardim do Getsêmani para orar. Ele disse que a minha alma
está angustiada até a morte. Será que isso é só uma metáfora? Apenas poesia? Que o sofrimento dele não era real diante da perspectiva próxima do seu falecimento, injusto e cruel? Ele pede aos seus discípulos: orem por mim. E os seus discípulos não oraram por ele. Esperemos que quando alguém nos peça para orar, que nós oremos, não façamos como os seguidores tão próximos que tinham jurado lealdade, mas na hora que precisavam orar, dormiram. Então, estou afirmando isso muito tranquilamente, muito claramente. O salmista, Salmo 42, versos 9 a 10, depois de falar das suas dificuldades, ele então ora assim: enquanto isso não acontece, volto a perguntar a Deus a força da minha vida. Tu te esqueceste de mim? Até quando gemerei sob o peso das dificuldades? Por ora, eu sinto que dentro de mim tudo se desfaz. Quando os perversos me insultam perguntando: teu Deus não te vai socorrer? Um salmista, um homem antenado com o Deus eterno, um homem em sintonia com o Deus eterno, está angustiado e pergunta: tu te esqueceste de mim? Não é oração de alguém que não crê, é oração de alguém que crê. Os mecanismos que nos levam a ter este ou aquele transtorno não têm origem espiritual, mas é um conjunto de situações que devemos ou estudar ou ler sobre isso com aqueles que estudaram o assunto. Então é preciso, com muita ênfase, descartarmos esse erro equivocado. Eu sempre faço uma alusão ao meu joelho. Eu tenho problemas no joelho. E o médico disse que eu não posso mais andar. Desobedeci. Acertei em desobedecer. E arquei com as consequências. E eu digo aos irmãos que o meu problema no joelho não é espiritual. E ninguém duvidará. Mas se eu disser aqui aos irmãos, não é o meu caso, estou com depressão, alguns dirão: problema espiritual. Qual a diferença entre a minha mente e o meu joelho? Segunda mentira. Mas antes eu quero reler aqui alguns versos do Salmo 88. Como disse anteriormente, boa parte dos salmos foi escrita por pessoas com problemas emocionais. Está na Bíblia. Nada que está na Bíblia está porque alguém achou que devia estar. Mas está por aquele que inspirou o livro, achou que devia estar. Se está aqui, é um propósito de Deus para você e para mim. E o Salmo 88, você não encontra uma palavrinha só: ó Deus, como tu és bom. Vou ler de novo alguns versos. 1 e 2. Ó Deus eterno, diante de ti, meus dias e minhas noites tenho passado, pedindo que venhas me curar da minha depressão. Ouve com carinho a oração que te tenho apresentado. 3 e 4.
Vivo num mar agitado de angústias, esperando apenas a morte chegar. Não há esperança para mim. Está difícil até mesmo respirar. Verso 5, sou como alguém à morte condenado, como alguém aguardando apenas ser sepultado. Sou como alguém que abandonaste e já não mais abençoas. Procuro por amigos, mas se afastaram, como se cumprissem ordens tuas. Talvez achando que a depressão seja espiritual. Eles nunca estão aqui para me consolar. Sinto-me como amarrado à cama, sem condições de me levantar. Às vezes, meu irmão, minha irmã, nós, em nossa profunda ignorância, embora com amor, dizemos a um deprimido, levante-se. E tudo que ele quer é levantar-se. Mas é tudo que ele não consegue. Choro tanto, mas tanto, que minhas lágrimas acabaram por se secar. Ainda consigo orar, ainda consigo minhas mãos para te levantar. Quanto a mim, estou vivo, e toda madrugada, sem falhar, oro para pedir que venhas me ajudar. E a oração dele é a seguinte: até quando me abandonarás? Até quando me evitarás? É crônica a minha depressão, mas agora cheguei ao fundo do poço, vou morrer. Não sei mais o que fazer. Esse salmo é de alguém que não crê no Deus eterno? Esse salmo é de alguém que tem um sério problema espiritual na sua vida e está sofrendo as consequências por isso? Não. Esse salmo é de alguém que crê, mas é alguém que sofre de uma depressão crônica, mas que nesse momento em que lança a mão da poesia, ele está no fundo do poço, segundo as suas palavras. Então, meu irmão, minha irmã, estou sendo muito didático, contundente mesmo. Se você ouvir que depressão, pânico, é falta de Deus, é problema espiritual, diga anátema, que é uma expressão para dizer, está repreendido, está condenado. Isso não tem base na palavra de Deus. Se até Jesus ficou deprimido, embora por um curto período de tempo, por que não eu? Sou melhor do que ele, por que não nós? Segunda mentira. A doença mental é para idosos, coisa de velho. Mentira. Desculpem os mais idosos como eu, até seria bom se fosse verdade. Mas não é verdade, é mentira. Hoje nós temos crianças sofrendo de depressão, nós temos adolescentes sofrendo de depressão, nós temos jovens sofrendo de depressão. Claro que há muitos fatores de ordem externa para que isso aconteça. Mas nós não conhecemos todos os fatores, nós não podemos simplificar. É por isso, é por aquilo. Quando procuramos um psiquiatra, achando que temos esse ou aquele problema, ele leva, às vezes, 2 anos para diagnosticar. Ele que estudou 6 anos de medicina, fez mais uma ou duas residências, que recebe em seu consultório, ao longo da semana, dezenas de pacientes com aquelas síndromes ou com aqueles sintomas. Ele leva 2 anos para dizer: o que você tem é isso. Vou eu agora, numa conversa aqui com o Renildo, dizer: você tem isso? Mas assim que a gente faz. Fulano de tal é isso, fulano de tal é aquilo. Os transtornos emocionais não escolhem idade. Precisamos estar atentos
porque eles acontecem em todas as fases da idade. Temos aqui o nosso doutor Alexandre, e ele trata de pessoas com problemas oftalmológicos. Certamente ele tem muitos pacientes idosos, mas ele tem pacientes bebês, tem pacientes juniores, tem pacientes adolescentes, tem pacientes jovens. E não temos problema com isso, em admitir que pessoas em quaisquer idades possam ter problemas visuais. Mas se for na mente, nós então empacamos e não conseguimos continuar a conversa, porque na verdade ultrapassa a nossa capacidade de perceber. Então, é importante, eu estou falando de mentiras. E os transtornos emocionais ou mentais podem vir em qualquer idade. Nós, pais, tios, avós, professores, profissionais, devemos estar muito atentos aos sinais. De novo, sem ficar simplificando. Nós somos insimplificáveis. Me enrolei aqui. Mas nós não podemos ser simplificados. Eu não sou simples. A minha alegria é que Samir também não é simples. Ô, cara complicado esse Samir. Todos somos complicados, gente. É a nossa natureza. Como é que vamos simplificar? Isso é coisa de velho. É para todas as idades. Terceira mentira que quero dizer agora. Não há esperança para quem sofre mentalmente. Quero dizer aos irmãos que, de fato, este é, se eu pudesse dizer, o meu principal desafio como pastor. É receber uma pessoa, conviver com uma pessoa, receber um telefonema, às vezes, em horas não muito adequadas para mim, e a pessoa me perguntar assim: eu vou sofrer a minha vida toda? Não é fácil. Algumas não têm essa consciência, mas algumas têm essa consciência. O que dizer? É um desafio teológico. Como salmista eu pergunto: meu Deus, por que tu permites? Eu pergunto. É um desafio. Nós não temos uma resposta fácil, porque não é fácil. Eu, às vezes, me envolvo em algum debate, eu fujo deles, mas, às vezes, um ou outro eu acabo me introduzindo, e eu quero mencionar este. É muito comum pessoas do campo da saúde mental dizer que fulano de tal é isto. Eu não concordo. Como assim? Ninguém é gordo. Ninguém é magro. Está gordo ou está magro. Ninguém é velho. Está velho. Se tudo correr bem, ficará mais velho ainda. Mas ninguém é velho. Não é a nossa condição. Então, ninguém é bipolar. Eu sei que alguns profissionais não concordam comigo, mas eu cada vez mais estou firme nesse ideal. Ninguém é bipolar. Tem bipolaridade. Ninguém é depressivo. Tem depressão. Então, a mentira é essa classificação. E essa classificação vem com uma série de limitações, de impossibilidades, de impedimentos. E quantas pessoas, tendo esses impedimentos, são produtivas, frutíferas, ou qualquer expressão que queiramos usar, em muitas outras áreas da vida, e algumas são até mais frutíferas por terem aquela dificuldade.
talvez um dos maiores pintores do mundo, Vincent van Gogh, nós chamaríamos de doido, na nossa linguagem da simplificação, que nós gostamos de classificar as pessoas, doido, louco. Haveria a belíssima obra dele, uma inclusive usei como capa de um dos meus livros sobre o luto, se ele não tivesse aquelas limitações? A mentira é, não há esperança para quem sofre mentalmente. Primeiro, negando essa mentira, nós não somos isso. Nós estamos com isso. Pode haver cura. Eu sei que é rara, mas pode haver. Pelo poder de Deus, sem ação de nenhum profissional, porque Ele é soberano até sobre a saúde mental. Eu questiono, mas Senhor, por que nesse caso o Senhor não agiu? Mas eu sei que Ele é soberano. E eu me calo. Que eu sou burro, mas não sou estúpido. Ou o contrário também está valendo. Mesmo quando não há cura, nós podemos conviver de modo maduro com a doença. Uma das pessoas que mais me ajudaram nessa jornada pessoal com o tema, às vezes me ligava de manhã e falava assim: hoje eu não vou trabalhar, porque se eu for, eu vou adoecer. Ele conseguiu se escutar, é raro, e perceber que estava adoecendo. Então ele marcava uma consulta com o seu médico. É raro, mas ele conseguiu desenvolver por seu brilho, uma pessoa realmente de uma inteligência absurda, ele conseguiu usar parte da sua inteligência para a autopercepção da sua dificuldade. Pode haver, portanto, uma convivência madura com a doença através da psicoterapia e da psiquiatria. Em outras palavras, uma pessoa que entende que pode conviver com isto, pode então, numa hora A, numa hora B, na consulta previamente agendada, numa consulta excepcional, conversar com o seu psicólogo, com o seu psiquiatra e entender um pouquinho aquele processo. Porque às vezes, irmão e irmã, quando alguém tem um problema e nos conta, nós mal sabemos ouvir. Mal sabemos ouvir. E por não termos conhecimento do assunto, não sabemos o que aquilo significa. Mas um profissional que tem estudado sobre o assunto, conhece aquela pessoa, diz: fica calmo. O que você está achando que vai acontecer, não vai acontecer. E como esse paciente desenvolveu uma relação de simpatia, de confiança, ele se tranquiliza, e às vezes o seu problema era só mesmo a intranquilidade diante da possibilidade da intranquilidade. Mal comparando, você vai fazer uma cirurgia. Você tem duas maneiras de ir para a cirurgia. Uma é tranquila. Vou para a cirurgia, vou ser operado, depois eu volto para casa. E a outra é dizer: não vou sair dessa. E aí a pressão sobe. Quantas pessoas vocês conhecem, não precisam levantar as mãos, vocês não são assim, que tem cirurgia marcada, mas não faz porque a pressão sobe? Aí, médico mede lá, não tem como, o anestesista vai lá, não tem como você ser operado, com essa pressão aí, 18/12, chutei um número qualquer aqui, porque a minha é 11/7. É possível, diferentemente da impossibilidade mentirosa da esperança, que, além da cura, nós possamos conviver. Talvez fique conosco o resto da vida.
mas podemos conviver para diminuir os danos e nos levar a canalizar a nossa potência criativa para outras áreas da vida. Talvez naquela área nós não possamos atuar. Talvez não possamos dirigir um automóvel, por exemplo. Mas possamos fazer uma outra coisa, em outra área. E naquela outra área podemos ser feras, ótimos naquilo que nós fazemos. Quero ler então alguns outros salmos para os irmãos. O Salmo 25:16. Agora, quando experimento sozinho a mais dura aflição, busco de novo a tua compaixão. Salmo 34. Quem ama o Deus eterno também passa por aflições, mas é por ele amparado, apesar de suas angústias. Nenhum osso do seu corpo será quebrado. Meus irmãos, eu tenho uma experiência com uma pessoa que volta e meia me procura pessoalmente ou por telefone. E é muito interessante, porque às vezes quando ela vem, ou falamos por telefone, eu oro. E digo até logo. Ela fala, não, agora eu vou orar. Que lição que eu levo ali, mas agora eu já estou esperto. Eu digo, você ora, depois eu oro. Porque eu sei que ela não só quer que eu ore por ela, mas ela também quer orar por ela mesma e também por mim, porque ela mantém em pé a sua confiança e a sua esperança. Salmo 147. Deus sara os que estão com os corações amargurados e trata as feridas dos que estão machucados. E o Salmo 30:11 diz, então, tu me socorreste e transformaste em riso todas as minhas lágrimas com alegria completa. Os tempos difíceis da vida são parte da nossa jornada. Mas há esperança. Há uma vida de sabedoria que podemos desenvolver. Nosso Deus eterno é soberano, mas também é bondoso para com todos nós. Em nenhum momento ele despreza, seja o saudável, seja o doente da mente. Porque Deus ama a todas as pessoas indistintamente. Eu posso não querer um convívio de uma pessoa que não seja saudável mentalmente. Vai dar trabalho. Posso descartar. Posso escolher outra pessoa para conviver. Isso sou eu. Talvez você. Mas não o Deus eterno. Ele ama a todos. E se eu pudesse hereticamente dizer, ele ama mais os doentes. Porque ele veio para os doentes. Palavras dele, que encontramos na Bíblia Sagrada em todos os sentidos aí dessa palavra. Irmãos, eu quero terminar então, antes de cantarmos essa linda música, que nós temos uma responsabilidade conosco mesmos, com a minha saúde mental. E nós temos responsabilidades com os outros, para ajudá-los também na sua falta de saúde emocional. A razão é egoística. Eu estou maravilhosamente bem da minha cabeça hoje. Mas amanhã eu não sei. Como é que vão me tratar? Eu tenho que pensar nisso ao conviver com as pessoas que têm as suas dificuldades. Por isso que eu digo que estou falando de uma razão egoística. Porque
Hoje eu estou bem, amanhã eu posso não estar. Hoje eu estou mal e amanhã eu posso estar bem. Porque são situações que transcendem, em muitas vezes, a nossa capacidade de entender. Mas são situações reais. Eu vou continuar no culto das 11, você não precisa ficar, depois você vê pela internet. Não sei se vou terminar hoje, se vou continuar mais alguns aspectos mais adiante, isso eu não sei. Mas quero lhe dizer, vamos levar a sério esse assunto. Repito, desculpe a repetição, sem simplificações e sem classificações e sem achar que não tem jeito. Porque o que para nós é impossível, para Deus é possível. Vamos ficar em pé e vamos orar esta música tão oportuna neste momento. Durante a preparação aqui para a mensagem, a Mantamara tocou uma música muito oportuna também, sobre o segredo do viver. É em Cristo confiar. Vamos nos lembrar disto. E agora, o poeta faz uma pergunta, mais ou menos assim. Você está triste, está chorando? Parece que nada funciona do seu lado, ninguém socorre você? Deixa o Salvador Jesus, com seu amor, ajudar você. Vamos cantar então.